Irmãos, em Mateus 6,12 está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É de uma profundidade isso, né? Que muitas vezes nós repetimos sem refletir sobre o que nós estamos falando, sem atentarmos para a grandeza daquilo que estamos falando. Muitas vezes apenas falamos, nós não vivemos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, cada dia que passa, esses pequenos pecados e os pecados grandes também, eles vão acumulando uma dívida que poderia esmagar qualquer esperança nossa se não fosse o perdão de Deus em nossas vidas. Não é verdade? Aí é só quando a gente consegue enxergar o quanto a gente deve a Deus é que nós conseguimos entender como é pequena a dívida de nosso irmão para conosco. Tem coisa tão pequena que a gente não consegue perdoar. Tem coisa tão simples, tanta bobagem que a gente não consegue deixar para lá. Esquecer. A gente não consegue. Coisa tão pequena. E olha que são ainda menores se compararmos com as nossas dívidas para Deus. Para nos poupar da morte que o pecado traria, Jesus teve que morrer em nosso lugar, certo? Jesus morreu em nosso lugar. À medida então que nós compreendemos o quanto Deus nos perdoou e o quanto o seu perdão custou, o custo que teve esse perdão, é que nós vamos poder perdoar quem pecou contra nós. A gente precisa entender o que Cristo fez. O perdão pelos nossos pecados através do sacrifício de Cristo. Nós precisamos entender isso para começar a perdoar mais. A entender mais que as pessoas falham assim como nós falhamos. Que as pessoas têm dívidas assim como nós temos uns com os outros. Se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, é sinal de que ainda não compreendemos o quanto custou ao nosso Pai para que fôssemos perdoados. Para que então não fôssemos apagados, exterminados. Está sendo difícil perdoar alguém? Ninguém está falando que é fácil perdoar alguém. Não, de maneira alguma. Tem coisas que realmente são muito difíceis para nós, como humanos, perdoar. Mas como cristãos, talvez já não seja tão difícil assim. Continua sendo difícil, mas não tão difícil ainda. Porque a gente compreende o que Cristo fez quando perdoou as nossas dívidas. Quando pagou as nossas dívidas. Está sendo difícil, muito difícil perdoar alguém? Lembre-se de que enquanto você não perdoar, você realmente não vai desfrutar de uma vida com Deus. Enquanto você não aprender a perdoar, você não vai enxergar a grandeza de Deus na sua vida, os milagres de Deus, o perdão de Deus, enquanto você não aprender a perdoar. As bênçãos não se tornarão realidade na sua vida enquanto houver esse impedimento que é a falta de perdão. Limpe teu coração, perdoe hoje mesmo. Tente pensar em quanto Deus já lhe perdoou e compara aí para você ver a sua dívida com a dívida de quem te magoou, com a dívida do seu devedor. Pense nisso, meu irmão. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Não seja alguém que julga, alguém que nega o perdão. Amém?